samaritana. Ali está o Claudinei, a Josi, né? Algum tempinho atrás o Senhor me usou nessa mesma palavra para levar, né, para os jovens. Eu acho que a Camila estava presente nesse dia, para falar sobre a mulher samaritana. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Todas as manhãs a palavra do Senhor se renova. Hoje eu vou ministrar de uma forma, amanhã você pode vir aqui, pode estar outra ministrando sobre a mulher samaritana, que ela vai ministrar diferente, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. Amém? Então vamos aqui, nós vamos ler João 4, já vamos prosseguir aqui a partir do versículo 4, que vai dizer assim, tá? E deixando Jesus a Judeia, e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado no caminho, assentou-se, assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Agora eu vou lá para o versículo 26, que vai dizer assim: Jesus lhe disse: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entrando seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não sabeis. Aí vamos lá para o versículo 39, que vai dizer assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele. Então ficou ali 2 dias. E muitos... Só até aqui. Ficou com ele ali 2 dias. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o tema da mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite é sede de quê? E eu começo te perguntando: qual é a sua sede hoje? Do que você tem tido sede? Eu não estou falando aqui de uma sede comum. É muito bom você estar com sede e poder tomar um longo copo de água e saciar a sua sede, não é mesmo? É muito bom. Mas não é dessa sede que hoje eu venho falar com você. Eu venho falar de uma sede espiritual. É dessa sede que eu venho falar, da sede da sua alma. E nós precisamos também nos preocupar em saciar a nossa alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, isso daqui que vai voltar para a terra, né? O espírito de vida que Deus nos dá, esse fôlego que respiramos, e a nossa alma que Ele vai requerer. E é dela que precisamos nos atentar e olhar nessa noite para ela.
E eu vou estar meditando aqui em alguns versículos juntamente com a igreja. Que o seu coração possa estar aberto nessa noite para receber aquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida, amém? E o que eu não consegui expressar com palavras, o Espírito Santo ministre no seu coração nessa noite. E que você não espere nada de mim, mas que você espere do Pai, de Jesus, que aqui se faz presente. No João 4,7 vai dizer assim, que era necessário passar por Samaria. O texto aqui já nos diz que os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Eles tinham as suas divergências religiosas, culturais. Eles não se beijavam, esses dois povos, né? E aí o texto diz que Jesus fala assim, que era necessário passar por Samaria. Que Jesus ele iria sair de Jerusalém, ele iria para a Galileia, mas que primeiro era necessário passar por Samaria. Só para você poder entender, para você, né, geograficamente conseguir entender. Estudos falam que essa caminhada que Jesus percorreu de Jerusalém até o poço de Jacó, que se encontra em Samaria, foi aproximadamente 63 km. A gente sabe que daqui no Novo Horizonte é 25 km. Então, só para você conseguir entender aqui, eu vou dizer que Samaria é lá em Nova Estrela. Aqui é Jerusalém. Novo Horizonte é Jerusalém. Lá em Nova Estrela é Samaria. E lá em Pimenta Bueno é a Galileia, que era para onde Jesus estava indo. E ele já disse para os discípulos: eu preciso passar em Samaria. Vocês, eu não sei, mas eu preciso. Por quê? Eu acabei de falar e é o que o texto discorre aqui. Os dois povos não se entendiam, não se beijavam, tinham suas diferenças. E aí, para pensar, os judeus, eles evitavam Samaria, sempre procurando um percurso mais longe, para evitar os samaritanos. Então, digamos aqui, eu vou evitar Samaria, eu não quero passar por Samaria, e eu preciso ir lá para Galileia. O que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, vou chegar em Morim de Moura, vou pegar 84, vou sair na BR, vou atravessar Cacoal e vou chegar lá em Pimenta Bueno, que seria Galileia, só para vocês entenderem, vocês estão compreendendo? A rota, o percurso que os judeus faziam para não conviver com os samaritanos. Aí eu quero perguntar para vocês assim, reflitam e respondam para vocês mesmos. Quais as curvas da vida que vocês têm feito para evitar o perdão, para chegar em alguém e liberar o perdão? Quais as curvas que vocês têm feito na sua vida, talvez para estender a mão a uma pessoa que está caída? Você sabe que aquela pessoa está caída, precisa de socorro, precisa de ajuda, precisa de uma oração, precisa de uma resposta, precisa de algo da parte de Deus, mas você com seu orgulho fala: eu não vou passar por ali, eu vou cortar a volta. E você corta a volta e não passa por Samaria. Muitas das vezes na nossa vida é assim. E muitas das vezes nas nossas vidas nós precisamos fazer escolhas para mudar histórias. Muitas das vezes precisamos quebrar protocolos, precisamos quebrar o disse-me disse, aparências para mudar histórias. E foi o que Jesus fez, foi o que ele falou: eu preciso primeiro passar por Samaria. Dessa vez eu não vou arrodear, dessa vez eu não vou cortar a volta, dessa vez eu vou. E isso Jesus fez. E chegando lá em Samaria, ele cansado da viagem, imagina que a palavra fala que ele não estava com sede, ele se assentou à beira do poço, porque ele estava cansado. E ali ele se assentou na beira daquele poço. E assentado na beira daquele poço ali, depois de todo aquele percurso que ele fez, vem de encontro uma mulher samaritana. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo tem um propósito. Eu sempre falo isso, que em tudo na nossa vida há um propósito. Vou ler aqui Romanos 8,
28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas têm um propósito. E nós precisamos aceitar os propósitos de Deus na nossa vida. Nós precisamos procurar entender os propósitos de Deus na nossa vida. E ali Jesus estava em Samaria, sentou-se à beira do poço, porque ele estava cansado da viagem, e veio uma mulher samaritana tirar água. E quando aquela mulher se aproximou de Jesus, a primeira coisa que ele disse para ela foi: dá-me de beber. Agora eu quero fazer uma outra reflexão aqui com vocês, igreja. Só quem conhece uma pessoa quando está se aproximando, chegando, é Jesus. Eu não sei qual foi a forma que você entrou aqui dentro dessa igreja hoje. Eu não sei qual é o seu estado, mas Jesus sabe. Porque quando você chegou, ele já estava aqui. E quando você vinha se aproximando, ele já estava aqui à sua espera. Talvez hoje você não queria estar aqui, mas você foi impulsionado, direcionado pelo Espírito Santo, porque hoje Jesus marcou um encontro com você. Jesus, ele marcou um encontro com a samaritana na beira daquele poço para cumprir um propósito. E Jesus, ele marcou um encontro com você hoje aqui. Eu não sei quantos quilômetros você percorreu para chegar na presença dele, mas eu quero que você entenda que antes mesmo de você adentrar por aquela porta, ele fixou os seus olhos em você e ele disse: ali vem, ali vem, ali vem alguém que hoje eu vou saciar a alma dela. E Jesus, para ele saciar a minha vida, a sua vida, ele precisa de uma abertura. Ele precisa que eu e você dê espaço para ele fazer aquilo que ele precisa fazer. Ele não vai invadir a sua privacidade, ele não vai invadir o seu espaço, ele não vai invadir a sua vida, ele simplesmente vai te abordar, simplesmente pedindo para você dar para ele o que você tem para oferecer. O que você tem para oferecer para Jesus aqui hoje? Entrega tudo para ele. Olha para dentro do seu ser, para dentro do seu coração e entrega tudo para ele, porque ele está aqui. E quando Jesus pediu a água para ela, vou dar-lhe de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar pão. Jesus, ele estava cansado? Estava. Jesus, ele poderia estar com sede? Sim, poderia. Ele dependeria da mulher para beber água? Não, porque Jesus, ele multiplicou, foi 5 pães, né? 5 peixinhos e quantos pães para alimentar uma multidão. Então ele não dependeria ali daquela circunstância para beber água, mas ele queria ali naquele momento, naquela dependência, falar de outra sede, e é dela que eu estou falando. E ali então, vamos aqui no João 4, 7 e 8, né, que é onde Jesus pede a água para a mulher, né, e ela pega e fala para ele assim: como sendo tu judeus me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e lhe disse: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria a água viva. E aquela mulher ainda continuou: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? Vou dizer dela: esse homem é louco, esse homem não é bom das ideias. Olha só, eu tenho tudo aqui, eu tenho uma corda, eu tenho um cântaro, todo um poço que foi dado para nós por Jacó, e esse homem vem aí peregrinando sem nem quem é, e para aqui e me pede água. E ela toda sarcás do lado de Jesus, mas Jesus já conhecia o seu coração, sabia que ela era uma mulher amargurada, sabia que ela era uma mulher cheia de traumas, sabia que ela era uma mulher infeliz, sabia que ela era uma mulher rejeitada, sabia que ela era uma mulher que buscava por aceitação, sabia que ela era uma mulher que já tinha tentado de tudo, já tinha feito de tudo para ser feliz e não conseguia. E muitas das vezes é assim que a gente faz. A gente acha, tem pessoas que falam assim: se eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Aí tem aquele filho, nada muda. Se eu tiver
cima da carne seca ali, né? No dizer, eu tenho tudo, ele não tem nada. E Jesus continuou insistindo ali, falando com aquela mulher. E mais à frente vai dizer lá em João 4,9: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeus, pede beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não comunicam com os samaritanos, né, que eu acabei de falar aqui. Então vamos lá. Mais à frente aqui, Jesus vai dizer: Jesus respondia: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der nascerá uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus estava querendo dizer para aquela mulher assim, ó: quem beber dessa água que está a correr, deste rio que nasce do trono de Deus, esta água é força, é vida, também é poder. Quem beber dessa água que está a correr, deste rio que nasce do trono de Deus, esta água é força, é vida, também é poder. E ela não estava entendendo, ela não estava compreendendo, mas era isso que Jesus queria falar para aquela mulher. Mulher, eu não estou falando da sua sede comum, porque essa água aí, ela sacia a sua sede momentânea. Você bebe ela agora, mas daqui a pouco você está com sede, você vai precisar vir buscar água novamente, assim todos os dias, sucessivamente. Mas o que eu estou querendo dizer para você, que eu estou aqui para saciar a sua sede interior. Eu estou aqui para saciar a sua alma, para te trazer alegria, para te trazer felicidade. Mulher, eu estou aqui para dizer para você que eu sou o suficiente na sua vida. Eu estou aqui, mulher, para dizer para você que eu basto para a sua felicidade. Você já tentou de tudo, você já teve 5 relacionamentos frustrados. Isso Jesus estava querendo dizer para aquela mulher, mas ela não estava entendendo, ela não estava compreendendo. E Jesus queria falar: mulher, acorda, mulher, você está buscando felicidade no casamento, que o casamento não pode te dar felicidade, mas eu posso. Você anda se escondendo, você vem buscar água no poço, sozinha, no horário mais quente, por causa da sua vergonha, mas eu sou o suficiente para tirar a sua vergonha. Jesus queria dizer para aquela mulher: mulher, você tem medo de conversar com as pessoas, você tem um orgulho dentro de você, você tem um egoísmo dentro de você, porque se ela fosse uma mulher que não fosse orgulhosa, quando Jesus pediu água para ela, ela teria tirado água no mesmo momento, mas ela deixou um orgulho dentro dela falar mais alto. Então era uma mulher completamente vazia. E Jesus queria dizer isso para ela, mas ela não estava entendendo. E aí Jesus precisou apelar, né? Que é assim que acontece muitas das vezes na nossa vida. Jesus está ali nos mostrando, Jesus está ali falando, e a gente não está entendendo o propósito, a gente não está compreendendo, até o momento que Jesus começa a pegar mais firme. E aí ele falou assim: já que ela não está compreendendo que eu não estou falando de uma sede comum, então eu vou pegar mais firme aqui. E foi quando ele pediu para ela chamar o seu marido. E aí ela disse: eu não tenho marido. E aí ele falou: disseste bem, não tem marido, o que tem hoje não é teu. E aí foi quando ela começou a entender, compreender que a conversa ali não era água. Foi quando ela começou a entender e compreender que o assunto ali era outro. E aí ela começou a dar lugar para Jesus. E ali ela reconheceu que ele era Cristo. E quando ela reconheceu ali naquele momento, eu estou sendo o mais breve possível, porque ela está passando, eu teria muito mais coisas para falar, mas as horas não esperam, então eu vou tentar resumir aqui para a igreja. E nisso, ela começou a reconhecer que aquele ali era o Cristo. E o que ela fez? Ela chegou ali naquela beira daquele poço, com tanta sede, em busca de tantas coisas, e ela, sem entender, aquele homem abordou ela, começou a conversar com ela, começou a tocar no íntimo do seu coração, e começou a falar, e ela, sem entender, ele pegou firme, mas ele pegou firme para ela entender o propósito. Você tem entendido o propósito de Deus na sua vida? O que ele tem para a tua vida? E aí aquela mulher entendeu o que ela fez imediatamente. Ela largou o seu cântaro e ela pegou tudo que ela tinha para trás
junto com aquele cântaro, ela largou à beira do poço e ela correu para dentro de Samaria. E quando ela chegou dentro de Samaria, ela começou a falar: vocês não vão entender o que aconteceu comigo. Eu fui buscar água ao meio-dia por causa da minha vergonha do meu passado, por causa do que eu sou. E quando eu cheguei lá na beira daquele poço, tinha um homem que não me conhecia, mas ele me mostrou que ele era o Cristo e que ele conhecia a minha vida interior, por dentro e por fora. E ele começou a me saciar, ele começou a mostrar, ele começou a ministrar. E eu larguei meu cântaro e eu vim correndo para dizer para você que Jesus é o suficiente para saciar a sua sede. Jesus, ele é o suficiente para trazer a sua felicidade. Jesus, ele é o suficiente para entregar aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem pedido a ele. Jesus, ele é o suficiente para te dar a vida eterna. Jesus, ele é o suficiente para mudar a sua história. Jesus, ele é o suficiente para pegar uma vida de derrota, de engano, de mentira, de miséria, e pegar aquilo tudo como se fosse um nada e mudar num plano perfeito. E essa era a passagem de Jesus por Samaria, como a palavra que já descorreu no texto, para cumprir a vontade do Pai. Os discípulos chegaram com a comida até Jesus e falou: Jesus, come. Ele falou assim: a comida que eu tenho é diferente. O alimento que eu tenho é diferente do seu alimento. A água que eu tenho é diferente da sua água. E ali ele estava. E através daquele encontro que ele teve com a mulher samaritana à beira daquele poço, para cumprir o propósito do Pai na vida dele, para mudar uma história que todos aqui conhecem, ela foi o suficiente para proclamar o Evangelho no meio de Samaria e ganhar muitos para Jesus. Então, para concluir, para que você leve essa mensagem para casa no seu coração, eu não sei qual é a sede que você tem, mas Jesus, ele é o suficiente. Eu não sei o que você precisa, mas ele é tudo na sua vida. Eu não sei qual as voltas que você tem dado, mas em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, pare de dar voltas e cumpra o propósito de Deus na sua vida. Nem que para isso seja preciso você largar o cântaro para correr e anunciar para uma cidade que não cria que Jesus é o Filho de Deus, para dizer que ele é o suficiente. E você pode fazer isso dentro da sua casa, você pode fazer isso no ministério no qual você está, você pode fazer isso no seu trabalho, você pode fazer isso aonde você estiver, na faculdade, aonde você estiver. Se você for parar para analisar e olhar para o lado e pedir: Senhor, me mostra qual é o propósito, você vai ver que tem pessoas sedentas, pessoas com sede, pessoas que precisam, assim como aquela mulher teve um encontro com Jesus na beira do poço, elas também precisam. E vocês também precisam entender que vocês foram designados, foram chamados por um propósito. Qual propósito esse? Anunciar que Jesus é o suficiente na nossa vida. Precisamos de uma casa para morar, precisamos de paz, precisamos de um bom relacionamento, precisamos conquistar o nosso sonho. Talvez você tenha o sonho de exercer uma faculdade, de segurar um canudo. É bom, tudo isso é bom, mas o que Jesus queria dizer para aquela mulher, e o que ele quer dizer para mim e para você aqui hoje, é que nós buscamos tantas coisas, e mesmo buscando e adquirindo tantas coisas, a nossa alma ainda clama para ser saciada. Eu vou pedir para colocar um louvor para essa igreja que se coloque de pé enquanto esse louvor estiver tocando. O Espírito Santo ministra no seu coração, e que você faça como a mulher samaritana fez. Ela pegou o seu cântaro, jogou no chão. Então coloque diante do altar do Senhor aqui nessa noite a sua alma. Coloque diante de Deus aqui nessa noite o desejo do seu coração. Fala para o Senhor: Senhor, eu anseio, a minha alma anseia que o meu filho seja salvo. Senhor, o meu coração anseia, a minha alma anseia que o meu esposo seja liberto. Senhor, meu coração anseia, a minha alma anseia, meu Deus, que eu vá morar no céu. Senhor, meu Deus, vai colocando diante de Deus, diante
você aqui chegou, Ele vai olhar para você com os olhos de amor. Ele vai olhar para você com um olhar de misericórdia. Ele vai olhar para você com um olhar de bondade. Ele vai olhar para você com um olhar que vai dizer assim: filha, filho, sacia sua sede, mata sua sede, mata sua sede. Abre seu coração, fala com Jesus. Tira todas as barreiras, tudo que está impedindo hoje de você ser tocado por Jesus. Lança por terra essas barreiras. Joga para o chão seus medos, as suas frustrações. Coloca nos pés de Jesus hoje a sua ansiedade. Coloca no coração de Jesus aqui hoje os seus traumas. Coloca no coração de Jesus aqui hoje a sua família. Coloca no coração de Jesus o que você tem de mais precioso, que é a sua salvação. Coloca nos corações de Jesus a fonte da vida. Para Ele, Jesus cumpre em mim o propósito pela qual fui chamado. Jesus me dê forças, tira minha vergonha, meu medo, meu fracasso, para me sair pelos quatro cantos, anunciando, proclamando que Jesus é o suficiente. Fala com Ele nessa noite. Fala com Ele, Ele vai ter um encontro com você. Ele já te esperava. Ele sabia que você ia estar aqui. E Ele disse: hoje vai ser diferente, porque hoje vai ter mudança de história. Hoje vai ser diferente, porque hoje eu não vim aqui para te acusar, mas eu vim para te libertar, para te salvar. Hoje vai ser diferente, porque todos até um dia atrás te olhou com um olhar de julgamento, mas eu vim para te justificar. Quem olhar para você e dizia: eu não dou nada por você, amanhã vai dizer: essa aí largou o cântaro e assumiu o propósito. E hoje é testemunha ocular a mudança da salvação de Jesus. Olha para a sua alma com atenção, olha para a sua alma com carinho. Quebra as barreiras, quebra o protocolo, quebra a religiosidade. Os judeus se preocupavam com a questão religiosa. Os judeus falavam: não, nós não podemos passar por Samaria porque nós somos judeus. O povo judeu não se mistura com os samaritanos. Em nome de Jesus, saia daqui hoje anunciando que você foi chamada filha do rei, que você é filho do rei,
Talvez não consegui entregar tudo aquilo que eu gostaria de entregar. Mas quando eu subi aqui no altar, eu falei, Pai, a irmã Terezinha falou, quantos minutos você precisa? Eu falei, acho que uns 40. E aí foi entregado 30 minutos, mas é porque quem está na festa e quem toma a direção é ele, não é eu, não é ela. E eu fiz aqui todo o esboço para entregar algo da parte do Senhor para o seu coração, mas eu já entreguei tudo. Tudo eu já entreguei. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com a certeza de que Jesus ele é o suficiente para tudo. Amém? E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Agradecer a pastora mais uma vez, o pastor mais uma vez, pela confiança, pela tamanha responsabilidade. Que a ansiedade falta um pouco matar nós. Ali me passou ali para ir lá louvar. Falei, meu Deus, estou chegando na hora. Falei para ela, meu coração vai sair pela boca. Mas é incrível, né, Ali? Quando a gente sobe aqui em cima, parece que a gente é tomada assim por uma coragem assim inexplicável. E aí você começa a desenvolver aquilo que o Espírito Santo tem para entregar para o seu coração. E eu sou mais uma vez grata ao Senhor por Ele ter me chamado, me escolhido, me tirado do poço profundo, vazio, sem água, e me trazido para a casa do Pai, aonde roja água direto do trono do céu, para que eu possa fazer o propósito de Deus. Amém?